O grande incêndio de Roma. Verdade, mito e o legado de Nero. Imagine uma noite abafada no coração da Roma antiga. O ar está pesado, as ruas estão silenciosas e a maioria das pessoas já se recolheu. Dentro das casas apertadas, famílias descansam após um longo dia. Pequenas lamparinas ainda queimam, lançando sombras trêmulas nas paredes de madeira. Tudo parece comum, até que, de repente, algo muda. Uma faísca. Um brilho estranho na escuridão. Em poucos instantes, essa pequena chama se transforma em um monstro incontrolável. O fogo cresce rapidamente, alimentado por madeira seca, tecidos e óleo. Ele se espalha com uma velocidade assustadora, saltando de telhado em telhado, como se tivesse vontade própria. E assim, começa uma das maiores tragédias da história antiga. Durante dias intermináveis, o incêndio devora Roma. O céu se torna vermelho, iluminado por chamas gigantescas. O calor é sufocante. Pessoas correm desesperadas pelas ruas, tentando salvar o que podem: filhos, objetos, memórias, enquanto tudo ao redor desmorona. Templos antigos colapsam, monumentos desaparecem em meio à fumaça. Casas inteiras são reduzidas a cinzas. O fogo não poupa nada. E então, surge a pergunta que ecoaria por séculos: onde estava o imperador? Alguns relatos dizem que ele observava tudo de longe, cantando e tocando música enquanto sua cidade ardia. Outros afirmam algo completamente diferente, que ele correu para Roma assim que soube da tragédia e tentou organizar socorro. Duas versões. Dois retratos opostos. Um tirano insensível ou um governante tentando lidar com o caos. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso primeiro compreender o cenário onde tudo se desenrolou. Uma cidade à beira do desastre. Roma, naquele período, era a maior cidade do mundo conhecido. Rica, poderosa e impressionante, mas também extremamente vulnerável. As ruas eram estreitas e tortuosas, formando um verdadeiro labirinto urbano. As construções, muitas vezes feitas de madeira e materiais baratos, eram erguidas sem planejamento adequado. Prédios altos se inclinavam perigosamente uns sobre os outros. Dentro dessas casas, o fogo era parte do cotidiano. Era usado para cozinhar, iluminar e aquecer. Mas esse mesmo elemento essencial também era o maior risco. Bastava um descuido. Uma vela caída, uma faísca fora de controle, e tudo poderia começar. Foi exatamente isso que aconteceu. O incêndio teve início em uma área comercial movimentada, onde mercadorias altamente inflamáveis estavam armazenadas: tecidos, óleos, ceras. O vento fez o resto. Rapidamente, as chamas se tornaram impossíveis de conter. Elas avançavam como uma tempestade viva, criando seus próprios ventos, alimentando-se de tudo o que encontravam. Pessoas fugiam sem direção, muitas vezes correndo direto para o perigo. O caos era absoluto. O imperador e as versões contraditórias. No meio dessa catástrofe, o nome do imperador passou a ser sussurrado e depois gritado. Rumores começaram a circular. Histórias ganharam força. Dizia-se que ele estava assistindo ao incêndio enquanto se apresentava como artista, cantando sobre tragédias antigas. Essa imagem dramática e perturbadora se tornaria uma das mais famosas da história. Mas há um problema. Outras fontes dizem algo bem diferente. Segundo alguns relatos históricos, o imperador não estava nem mesmo em Roma quando o fogo começou. Ele teria retornado imediatamente ao saber do desastre, assumindo o controle das operações de emergência. Há registros de que ele abriu espaços públicos para abrigar desabrigados, organizou distribuição de alimentos e tentou conter o avanço das chamas. Isso não se encaixa com a imagem de um governante indiferente. Então, por que o mito persistiu? A resposta está na política. Imagem, poder e desconfiança. O imperador já era uma figura controversa. Sua personalidade artística e comportamento fora do padrão incomodavam a elite romana. Ele gostava de música, gostava de se apresentar,
Via a si mesmo como um artista, algo que muitos consideravam inadequado para um líder. Seus inimigos políticos aproveitaram o momento. O incêndio era uma tragédia gigantesca. Alguém precisava ser responsabilizado, e ele era o alvo perfeito. A narrativa de um imperador insensível observando sua cidade queimar era poderosa demais para ser ignorada. Mesmo sem provas concretas, a história se espalhou e ficou. A destruição e suas consequências. O incêndio devastou grande parte da cidade. Milhares perderam suas casas. Regiões inteiras desapareceram. Roma nunca mais seria a mesma. Mas foi justamente nesse cenário de destruição que algo inesperado começou a surgir: a reconstrução. Novas regras urbanas foram implementadas. As ruas foram alargadas. Materiais mais resistentes ao fogo passaram a ser exigidos. Espaços abertos foram planejados para evitar novos desastres. Paradoxalmente, a tragédia levou a melhorias estruturais importantes. Mas havia outro elemento que mudaria completamente a percepção pública: um projeto grandioso. O palácio que mudou tudo. Após o incêndio, começou a construção de uma residência imperial colossal. Um complexo luxuoso, repleto de jardins, lagos artificiais e salões ornamentados. Um espaço que parecia mais um símbolo de poder do que uma simples moradia. Para a população, que ainda sofria com perdas e reconstrução, aquilo foi chocante. Enquanto muitos estavam sem casa, um palácio surgia sobre as cinzas. A percepção foi imediata. Para muitos, aquilo não era coincidência. Era prova. Mesmo que não houvesse evidência direta de culpa, o fato de o governante se beneficiar da destruição alimentou suspeitas. E na política, a percepção muitas vezes pesa mais que a verdade. A busca por culpados. Com a cidade devastada, a população exigia respostas. A pressão aumentava. Era necessário encontrar um responsável. Foi nesse momento que um grupo específico passou a ser acusado: os cristãos. Naquela época, eles eram uma minoria pouco compreendida. Suas práticas religiosas despertavam desconfiança. Reuniões secretas, crenças diferentes e recusa em seguir tradições romanas os tornavam alvos fáceis. A acusação caiu sobre eles, e, com ela, veio a perseguição. Perseguição e sofrimento. Relatos históricos descrevem punições extremamente severas. Prisioneiros eram submetidos a torturas públicas. Execuções brutais serviam como espetáculo. O objetivo era claro: mostrar força e desviar a atenção. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de fortalecer a imagem do governante, a crueldade gerou compaixão pelas vítimas. A população começou a questionar. O plano de transferir a culpa não teve o efeito esperado. Reconstrução e mudança. Enquanto isso, Roma era reconstruída. Novas estruturas surgiam. A cidade se transformava, mas a confiança havia sido abalada. A relação entre governante e povo nunca mais seria a mesma. O incêndio não destruiu apenas edifícios, destruiu certezas, queda e legado. Anos depois, o poder do imperador começou a ruir. Rebeliões surgiram, apoios desapareceram, a pressão política aumentou. Eventualmente, ele perdeu tudo. Mas sua história não terminou ali. A imagem criada durante o incêndio continuou viva. O retrato de um governante tocando música enquanto sua cidade queimava se tornou um símbolo universal usado até hoje para descrever líderes desconectados da realidade. Mesmo que não seja historicamente preciso, o impacto emocional dessa narrativa é forte demais para desaparecer. Entre mito e realidade. A verdade sobre o incêndio talvez nunca seja completamente conhecida. Foi um acidente? Foi negligência? Ou algo mais? As evidências não são conclusivas. O que sabemos é que a história foi moldada tanto pelos fatos quanto pelas interpretações. E com o tempo, o mito se tornou tão poderoso quanto a realidade. Reflexão final. O grande incêndio de Roma não é apenas um evento histórico. É um estudo sobre poder, percepção e narrativa. Ele nos mostra como histórias são construídas, como reputações são formadas e destruídas.
Como a verdade pode se misturar com a imaginação até se tornar algo inseparável. Mais do que isso, levanta questões que continuam relevantes. O que esperamos de nossos líderes em momentos de crise? Como distinguimos fato de propaganda? E até que ponto acreditamos em histórias porque elas fazem sentido mesmo que não sejam verdadeiras? Roma queimou. Mas a história que surgiu das cinzas continua viva até hoje.